Sarah permanecia sentada à mesa, observando o teatro familiar que se desenrolava diante de seus olhos. A conversa fluía como uma dança cuidadosamente coreografada. Comentários sobre o clima, férias recentes. Todos estavam dando risadas. Cabeças acenavam em aprovação sincronizada, e o ritmo confortável de conversas superficiais preenchia o ambiente como uma música de fundo. Porém, Sarah percebia algo diferente sob essa sinfonia superficial. Ela detectava o tremor na voz de Michael quando ele mencionava sua promoção, a maneira como isso revelava seu receio do fracasso. Ela notava como os olhos de Jennifer desviavam quando alguém perguntava sobre seu casamento, como seu sorriso se apertava levemente nos cantos. Ela sentia o peso do silêncio de David, a forma como ele se recolhia dentro de si mesmo sempre que a conversa se voltava para sucesso e ambição. Os demais pareciam alheios a essas correntes sutis, satisfeitos em deslizar pela superfície da interação humana como pedras que ricocheteiam na água. Mas Sarah, ela mergulhava profundamente com cada olhar, cada pausa, cada palavra cuidadosamente escolhidas. Ela não conseguia evitar. Era como se possuísse uma antena invisível que captava frequências que outros não conseguiam ouvir. Quando a conversa se voltou para eventos atuais, Sarah sentiu algo se agitar dentro dela. Aqui estava uma oportunidade para substância, para significado, para o tipo de diálogo que alimentava sua alma. Ela se inclinou para a frente, sua voz carregando o peso de curiosidade e preocupação genuínas. Não é fascinante como estamos todos tão conectados através da tecnologia e, ainda assim, as taxas de solidão nunca estiveram tão elevadas? Eu estava lendo sobre como as redes sociais criam esse paradoxo de conexão e isolamento simultaneamente. Isso me faz questionar. Estamos realmente nos conectando uns com os outros ou estamos apenas encenando conexão? Sarah sentiu a picada familiar da rejeição, o campo de força invisível que parecia cercar suas palavras sempre que tentava se aventurar além da superfície. Ela sorriu educadamente e se recolheu, carregando o peso de seus pensamentos não expressos como pedras em seus bolsos. Esta é a narrativa do pensador profundo. Não um conto de fadas sobre gênios incompreendidos, mas uma exploração crua e honesta do que significa enxergar com clareza em um mundo que prefere o conforto da cegueira. É a história daqueles que não conseguem evitar sentir profundamente, pensar criticamente e questionar constantemente em uma sociedade que recompensa a conformidade e pune a autenticidade. Carl Jung, o psicólogo pioneiro que dedicou sua existência a mapear os territórios ocultos da psique humana, compreendeu este fenômeno intimamente. Ele escreveu: quanto mais inteligente e autoconsciente uma pessoa é, mais ela sofre com a inconsciência geral da sociedade. Isso não é uma medalha de honra, é um alerta, um reconhecimento do belo fardo carregado por aqueles que não podem desver o que viram. O que constitui um pensador profundo? É inteligência? Sensibilidade? Alguma cruel reviravolta do destino que condena certos indivíduos a uma vida de perpétua exclusão? A resposta é muito mais complexa e fascinante do que você pode imaginar. Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão que famosamente declarou que Deus estava morto, compreendia a profunda solidão que acompanha o ato de enxergar através das ilusões confortáveis da sociedade. Ele escreveu sobre o espírito livre, aqueles indivíduos que haviam se libertado das correntes do pensamento convencional, mas agora se encontravam vagando em um deserto de sua própria criação. Esses espíritos livres, argumentava Nietzsche, eram essenciais para o progresso humano. Contudo, pagavam um preço elevado por sua libertação. A jornada do pensador profundo frequentemente começa na infância, naqueles momentos formativos quando outras crianças aceitam o mundo como ele aparece, enquanto algumas fazem as perguntas que deixam os adultos desconfortáveis. Por que as pessoas crescidas dizem uma coisa e fazem outra? Por que precisamos fingir estar felizes quando não estamos?
Por que o amor às vezes parece condicional? Por que as regras parecem arbitrárias? Essas crianças aprendem rapidamente que suas perguntas são indesejadas. Dizem-lhes para parar de pensar demais, para simplesmente aceitar as coisas como são, para ser mais como as outras crianças. Mas as perguntas não cessam. Elas simplesmente vão para o subterrâneo, tornando-se mais complexas e urgentes a cada ano que passa. Arthur Schopenhauer, o filósofo pessimista que influenciou tanto Nietzsche quanto Jung, observou que a maioria das pessoas é como porcos espinhos tentando se aquecer no inverno. Eles se aglomeram juntos em busca de conforto, mas se chegam muito perto, espetam uns aos outros com seus espinhos. O pensador profundo frequentemente se sente como um porco-espinho com espinhos particularmente afiados, desesperado por conexão, mas aparentemente destinado a ferir aqueles que se aproximam demais. Mas aqui está o que torna este fenômeno ainda mais intrigante. Pensadores profundos não são apenas intelectualmente diferentes. Eles são neurologicamente distintos. A pesquisa da neurocientista Dra. Elaine Aron sobre pessoas altamente sensíveis revela que aproximadamente 20% da população possui um sistema nervoso mais sensível, processando informações com maior profundidade e sendo mais consciente das sutilezas em seu ambiente. Esses indivíduos, que ela denomina pessoas altamente sensíveis, ou PAS, frequentemente se sobrepõem significativamente com o que poderíamos chamar de pensadores profundos. O cérebro do pensador profundo literalmente funciona de maneira diferente. Eles notam detalhes que outros perdem, captam sutilezas emocionais e processam informações com maior minúcia. Em um mundo que recompensa decisões rápidas e interações superficiais, essa profundidade de processamento pode parecer uma deficiência ao invés de um dom. Considere o ambiente de trabalho, onde a necessidade do pensador profundo por significado e autenticidade colide com a demanda das culturas corporativas por eficiência e conformidade. Enquanto outros conseguem compartimentalizar seus valores e simplesmente realizar o trabalho, o pensador profundo luta com tarefas que parecem sem sentido ou eticamente questionáveis. São eles que fazem perguntas desconfortáveis em reuniões que apontam o elefante na sala, que se recusam a participar de fofocas de escritório ou do duplo discurso corporativo. Viktor Frankl, o sobrevivente do Holocausto e psiquiatra que escreveu Em Busca de Sentido, compreendeu que os humanos podem suportar quase qualquer sofrimento se conseguirem encontrar significado nele. Mas o que acontece quando a sociedade sistematicamente retira o significado da experiência humana? O que acontece quando o trabalho se torna mera produtividade, relacionamentos se tornam transações e a existência se torna uma série de distrações? O pensador profundo sente essa ausência de significado de forma mais aguda que os demais. Eles não conseguem simplesmente fazer de conta ou seguir os movimentos. Eles precisam que suas vidas importem, que seu trabalho tenha propósito, que seus relacionamentos sejam autênticos. Em um mundo que frequentemente parece projetado para prevenir exatamente essas coisas, é de se admirar que se sintam alienados. Você já notou como algumas pessoas parecem operar em uma frequência completamente diferente? Elas falam uma linguagem que soa como a sua, mas carrega significados que você não consegue captar completamente. Elas riem de piadas que não têm graça, ficam empolgadas com coisas que parecem triviais e permanecem impassíveis diante de experiências que tocam sua alma. Isso não se trata de inteligência ou educação. Trata-se de frequência. Jung escreveu extensivamente sobre o inconsciente coletivo, aquele espaço psíquico compartilhado onde residem os medos, desejos e padrões arquetípicos mais profundos da humanidade. Ele acreditava que a maioria das pessoas vive suas vidas inteiras sem nunca verdadeiramente encontrar seu próprio material inconsciente, contentando-se em seguir roteiros escritos por outros e nunca questionando as suposições fundamentais que guiam sua existência. O pensador profundo, entretanto, fez contato com este reino mais profundo.
Eles tocaram algo real sob a superfície da consciência cotidiana. E uma vez que você sentiu essa autenticidade, todo o resto parece performance. É como descobrir cores depois de viver em um mundo preto e branco. Você não pode desver a vibração e não pode fingir que tons de cinza são suficientes. Isso cria o que poderíamos chamar de problema de frequência. Pensadores profundos vibram na frequência da verdade, enquanto grande parte da sociedade opera na frequência do conforto. A verdade frequentemente é desconfortável, inconveniente e disruptiva. Ela nos pede para olhar para coisas que preferiríamos ignorar, para sentir coisas que preferiríamos anestesiar, para questionar coisas que preferiríamos tomar como certas. O conceito budista de Maya, o véu de ilusão que obscurece a realidade, fala a este fenômeno. A maioria das pessoas vive confortavelmente dentro de Maya, aceitando a ilusão como realidade. Mas o pensador profundo vislumbrou por trás do véu e não consegue mais participar da pretensão coletiva com a mesma facilidade inconsciente. Isso não os torna superiores. Isso os torna solitários. Imagine ser a única pessoa em uma sala que consegue ver que o imperador está nu. Seu ato de dizer a verdade não é bem-vindo. É visto como disruptivo, negativo ou em busca de atenção. Você não está tentando ser difícil. Você simplesmente é incapaz de participar da negação coletiva. O antigo filósofo grego Platão ilustrou isso perfeitamente em sua famosa alegoria da caverna. Prisioneiros acorrentados em uma caverna confundem sombras na parede com a realidade, até que um se liberta e vê o mundo como verdadeiramente é. Quando ele retorna para compartilhar sua descoberta, os outros prisioneiros rejeitam seu testemunho e preferem suas sombras familiares. O portador da verdade se torna o forasteiro, o criador de problemas, aquele que perturba a paz. Mas aqui está o que Platão compreendeu e que muitos perdem. O prisioneiro libertado tem a responsabilidade de continuar tentando, de continuar falando a verdade, mesmo quando é indesejada. Não porque ele goste de ser rejeitado, mas porque a verdade em si tem valor e alguém deve testemunhá-la. O pensador profundo carrega este fardo de testemunha. Eles enxergam através das máscaras que as pessoas usam, dos sistemas que exploram, das crenças que limitam. Eles sentem a dor coletiva que outros aprenderam a ignorar. Eles carregam as perguntas que outros pararam de fazer. E embora isso possa ser avassalador, é também profundamente importante. Imagine isto. Você entra em uma sala e imediatamente percebe que algo está errado. A conversa é leve. Todos estão sorrindo, mas há uma subcorrente de tensão que você quase consegue saborear. Os outros parecem alheios, conversando alegremente sobre planos de fim de semana, mas você sente como se estivesse se afogando em emoções não expressas. Bem-vindo ao mundo do pensador profundo, onde fronteiras emocionais são frequentemente tão porosas quanto queijo suíço. Jung identificou este fenômeno como parte do que chamou de contágio psicológico, a transmissão inconsciente de emoções e estados psicológicos entre indivíduos. Embora todos experimentem isso em algum grau, os pensadores profundos parecem ter suas antenas emocionais permanentemente estendidas, captando sinais de todas as direções. A doutora Judith Orloff, psiquiatra que estudou extensivamente empatas e indivíduos sensíveis, descreve isso como ser uma esponja emocional. Pensadores profundos não apenas observam emoções, eles as absorvem. Eles sentem a ansiedade do colega estressado, a tristeza do amigo passando por um divórcio, a raiva do estranho no metrô, e frequentemente confundem essas emoções absorvidas com as suas próprias. Esta absorção não é voluntária. Não é uma escolha consciente de assumir os fardos emocionais dos outros. É mais como ter um rádio que não pode ser desligado, constantemente sintonizando frequências emocionais, quer você queira ou não. O resultado é exaustão, um cansaço profundo da alma que não pode ser curado pelo sono. Mas aqui é onde fica ainda mais complexo. A sociedade aprendeu a usar essa sensibilidade.
As pessoas são atraídas para pensadores profundos como mariposas para uma chama. Elas percebem, frequentemente e inconscientemente, que aqui está alguém que realmente ouvirá, que compreenderá, que manterá espaço para a sua dor. E assim, o pensador profundo se torna o terapeuta não oficial, o depósito de descargas emocionais, aquele que sempre tem tempo para os problemas alheios. A ironia é devastadora. As mesmas pessoas que mais precisam de apoio emocional, que carregam o peso de seus próprios sentimentos profundos, mais as emoções absorvidas dos outros, são aquelas a quem todos os demais recorrem para obter conforto. É como pedir a alguém que já está se afogando para salvar outros do afogamento. A psicóloga doutora Karen Hall escreve sobre o conceito de trabalho emocional, o trabalho invisível de gerenciar emoções, tanto as nossas quanto as dos outros. Pensadores profundos executam enormes quantidades de trabalho emocional, frequentemente sem reconhecimento ou reciprocidade. São eles que lembram aniversários, que verificam como estão os amigos passando por momentos difíceis, que notam quando alguém está lutando e oferecem apoio, mas quando eles próprios precisam de suporte, frequentemente descobrem que os outros não sabem como fornecê-lo. As necessidades emocionais do pensador profundo são complexas, nuançadas e frequentemente difíceis de compreender. Elas não podem ser corrigidas com chavões ou garantias superficiais. Eles precisam ser verdadeiramente vistos, compreendidos e encontrados em seu nível de profundidade. Isso cria o que poderíamos chamar de assimetria emocional nos relacionamentos. O pensador profundo dá profundamente, mas luta para receber no mesmo nível. Eles se tornam habilidosos em apoiar os outros, mas frequentemente sentem como se estivessem falando uma língua estrangeira ao tentar expressar suas próprias necessidades. O resultado é um tipo particular de solidão. Não a solidão de estar sozinho, mas a solidão de ser incompreendido. É a solidão de carregar pensamentos e sentimentos que parecem complexos ou intensos demais para os outros lidarem. É a solidão de sempre ser o forte, o sábio, aquele que tem tudo sob controle, quando por dentro você está frequentemente tão perdido e confuso quanto todos os demais. Há um momento na vida de todo pensador profundo, quando ele percebe que é diferente, não especial, diferente. Geralmente acontece gradualmente, através de uma série de pequenas rejeições, olhares confusos e silêncios desconfortáveis. A percepção de que seu modo natural de estar no mundo é de alguma forma errado, excessivo, inapropriado. E assim começa a cuidadosa construção do que poderíamos chamar de máscara da normalidade. Isso não é decepção consciente, é sobrevivência. O pensador profundo aprende a modular sua voz, a escolher suas palavras cuidadosamente, a avaliar a temperatura emocional de cada ambiente antes de falar. Eles se tornam habilidosos em ler pessoas, não por manipulação, mas por necessidade. A máscara serve múltiplos propósitos. Ela protege o pensador profundo da rejeição e lhes permite se mover pela sociedade com menos atrito. Mas também protege os outros do desconforto de encontrar profundidade genuína. A máscara é uma espécie de diplomacia emocional, uma forma de dizer: não se preocupe, não vou fazer você sentir coisas que não quer sentir. Mas máscaras são exaustivas de manter. Elas requerem vigilância constante, performance constante, negação constante do verdadeiro eu. O pensador profundo aprende a rir de piadas que não acha engraçadas, a expressar entusiasmo por coisas que o entediam, a esconder suas reações à crueldade e superficialidade que testemunham diariamente. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre escreveu sobre má fé, as maneiras como mentimos para nós mesmos para evitar a ansiedade da existência autêntica. Mas para o pensador profundo, a máscara não é sobre evitar sua própria autenticidade. É sobre tornar sua autenticidade palatável para os outros. Eles sabem exatamente quem são. Eles simplesmente nem sempre podem se dar ao luxo de mostrá-lo.
Isso cria uma divisão no senso de identidade do pensador profundo. Há o eu privado, complexo, questionador, sensível, e o eu público, agradável, simples, seguro. A energia necessária para manter essa divisão é enorme e leva ao que os psicólogos chamam de fadiga de mascaramento. O pensador profundo frequentemente sente como se estivesse vivendo uma vida dupla, autêntico em privado, mas performático em público. A tragédia é que esse mascaramento frequentemente sai pela culatra. Embora possa ajudar o pensador profundo a evitar alguma rejeição, também os impede de formar as conexões profundas que anseiam. Como você pode ser verdadeiramente conhecido se está sempre escondendo seu verdadeiro eu? Como você pode encontrar sua tribo se está constantemente fingindo ser outra pessoa? No entanto, a alternativa, deixar a máscara cair completamente, pode parecer impossivelmente arriscada. O pensador profundo aprendeu frequentemente através de experiências dolorosas que seu eu, sem filtros, é demais para a maioria das pessoas lidarem. Eles viram como sua intensidade pode sobrepujar, como suas perguntas podem ameaçar, como sua profundidade pode isolar. Este é o dilema do pensador profundo. Eles precisam de conexão autêntica para prosperar, mas sua autenticidade frequentemente afasta as pessoas. Eles precisam ser vistos e compreendidos, mas seu verdadeiro eu parece deixar os outros desconfortáveis. Eles precisam de comunidade, mas lutam para encontrar outros que possam igualar sua profundidade. O conceito de Jung sobre o inconsciente coletivo sugere que sob nossas mentes individuais jaz um espaço psíquico compartilhado contendo os padrões arquetípicos e imagens primordiais que moldam a experiência humana. Mas o que acontece quando o inconsciente coletivo se infecta com medo da profundidade, autenticidade e sentimento genuíno? Vivemos no que muitos psicólogos e sociólogos chamam de sociedade pós-verdade. Não porque a verdade não existe, mas porque decidimos coletivamente que o conforto é mais importante que a precisão. Criamos sistemas que recompensam aparência sobre substância, performance sobre autenticidade e concordância sobre dizer a verdade. O pensador profundo se encontra em oposição a esse acordo coletivo. Eles são como a criança no conto de fadas que aponta que o imperador está nu, exceto que ao invés de serem celebrados por sua honestidade, são silenciados, marginalizados ou rotulados como negativos. Considere o ambiente de trabalho moderno onde inteligência emocional é elogiada em teoria, mas punida na prática. O pensador profundo que aponta dinâmicas tóxicas, que questiona práticas antiéticas ou que se recusa a participar de políticas de escritório, é frequentemente rotulado como não sendo jogador de equipe ou difícil de trabalhar. As mesmas qualidades que os tornam valiosos, sua integridade, seu insight, sua recusa em comprometer seus valores, tornam-se passivos em sistemas que priorizam conformidade sobre consciência. O sistema educacional fornece outro exemplo. Desde cedo, as crianças são ensinadas a valorizar a resposta certa sobre a pergunta certa. São recompensadas por memorização e conformidade, não por pensamento crítico ou exploração criativa. A criança pensadora profunda que naturalmente questiona suposições e busca compreensão, ao invés de apenas informação, frequentemente luta nesses ambientes. As redes sociais amplificam este fenômeno ao criar câmaras de eco, onde complexidade é reduzida a fragmentos sonoros e nuance, é sacrificada pela viralização. A inclinação natural do pensador profundo em direção ao pensamento nuançado e análise complexa não se traduz bem em plataformas projetadas para consumo rápido e gratificação instantânea. Mas talvez o mais insidioso, o inconsciente coletivo, desenvolveu o que poderíamos chamar de fobia de profundidade, um medo da profundidade psicológica e emocional. Criamos uma cultura que medica o desconforto, distrai da dor e patologiza a tristeza. Aprendemos a temer nossas próprias vidas interiores, a evitar a própria introspecção
que poderia levar ao crescimento e autenticidade. O pensador profundo, que naturalmente gravita em direção à introspecção e complexidade emocional, se encontra nadando contra essa corrente cultural. Dizem-lhes que estão pensando demais quando na verdade estão pensando com clareza. São acusados de serem sensíveis demais quando estão respondendo apropriadamente a estímulos genuínos. São rotulados como negativos quando simplesmente estão recusando participar da positividade tóxica. Isso cria uma espécie de efeito de manipulação psicológica, onde o pensador profundo começa a duvidar de suas próprias percepções e experiências. Eles começam a se perguntar se realmente são demais, sensíveis demais, complicados demais. Começam a interiorizar a rejeição coletiva da profundidade e questionar se sua maneira de estar no mundo é de alguma forma errada. Aqui está um paradoxo curioso que muitos pensadores profundos experimentam. Eles simultaneamente se sentem invisíveis e expostos. Invisíveis porque seu mundo interior, rico em pensamentos complexos, emoções profundas e compreensão nuançada, permanece em grande parte invisível para os outros. Expostos porque sua sensibilidade os torna vulneráveis a cada desfeita, cada rejeição, cada momento de mal-entendido. Este paradoxo cria um tipo particular de tensão psicológica. O pensador profundo anseia ser visto e compreendido, ter seu mundo interior reconhecido e apreciado. No entanto, também teme a vulnerabilidade que vem com verdadeira visibilidade. Eles aprenderam que mostrar sua profundidade frequentemente leva à rejeição. Então desenvolveram estratégias sofisticadas para se esconder à vista de todos. O conceito grego de kenosis, um autoesvaziamento ou auto-ocultação, captura algo dessa experiência. O pensador profundo frequentemente se esvazia de suas próprias necessidades e complexidade para ser mais acessível aos outros. Eles se tornam habilidosos em se fazer menores, mais apagados, menos ameaçadores. Mas esse auto-ocultamento tem um custo. O pensador profundo começa a perder contato com sua própria voz, suas próprias necessidades, sua própria verdade. Eles se tornam tão habilidosos em ler e responder aos outros que esquecem como ouvir a si mesmos. Tornam-se especialistas em camuflagem emocional, mesclando-se em qualquer ambiente em que se encontrem. A ironia é que essa mesma adaptabilidade, nascida da necessidade de sobreviver em um mundo que não os compreende, frequentemente os torna ainda mais invisíveis. Eles se tornam camaleões, tão habilidosos em se tornarem o que os outros precisam que perdem de vista quem realmente são. Isso cria o que poderíamos chamar de armadilha da autenticidade. O pensador profundo sabe que a autenticidade é essencial para a conexão significativa, mas eles aprenderam que seu eu autêntico é frequentemente demais para os outros lidarem. Então eles se encontram presos entre a pedra da solidão e o lugar difícil da rejeição. A solução, se houver uma, não está em se tornar menos autêntico, mas em se tornar mais criterioso sobre onde e com quem compartilhar essa autenticidade. O pensador profundo deve aprender a distinguir entre ambientes que podem sustentar sua profundidade e aqueles que não podem. Eles devem aprender a guardar suas pérolas para aqueles que podem apreciar seu valor. Jung escreveu extensivamente sobre o arquétipo do curador ferido, a pessoa que foi quebrada pelos desafios da vida, mas transforma essa quebra em fonte de cura para os outros. Muitos pensadores profundos personificam esse arquétipo, carregando dentro de si tanto feridas profundas quanto sabedoria profunda. As feridas do pensador profundo frequentemente vêm de uma vida inteira sentindo-se incompreendido, rejeitado ou excessivo para o mundo ao seu redor. Disseram-lhes para diminuir sua luz, para silenciar sua voz, para parar de fazer perguntas inconvenientes. Eles experimentaram a dor de conexão autêntica sendo recebida com desconforto ou rejeição. Mas essas mesmas feridas se tornam fontes de compaixão e insight. O pensador profundo que sentiu a ferroada da rejeição se torna habilidoso em criar espaços seguros para os outros.
Aquele que foi incompreendido torna-se dotado em verdadeiramente ver e ouvir os outros. Aquele que foi excessivo aprende a manter espaço para a intensidade dos outros. Essa transformação de ferido a curador não é automática ou fácil. Requer o que Jung chamou de individuação. O processo de integrar todos os aspectos do eu, incluindo as partes sombrias que preferiríamos negar. O pensador profundo deve aprender a abraçar sua sensibilidade como força, sua intensidade como dom, sua profundidade como tesouro. Mas eles também devem aprender a estabelecer limites, a proteger seu próprio bem-estar, a se recusar a ser drenados pelas necessidades dos outros. Este é talvez o aspecto mais desafiador da jornada do curador ferido. Aprender a dar sem se esgotarem, a amar sem se perderem. O pensador profundo como curador ferido oferece algo único ao mundo. Eles fornecem profundidade em uma cultura rasa, autenticidade em uma sociedade performática e conexão genuína em um mundo cada vez mais desconectado. Eles servem como pontes entre o consciente e o inconsciente, o falado e o não dito, o sentido e o não sentido. Solitude e solidão são frequentemente confundidas, mas são experiências fundamentalmente diferentes. Solidão é a dor de se sentir desconectado dos outros. Solitude é a alegria de estar conectado consigo mesmo. Para o pensador profundo, aprender a distinguir entre esses estados é crucial para a sobrevivência psicológica. O pensador profundo frequentemente se encontra sozinho, não por escolha, mas por circunstância. Sua profundidade pode intimidar os outros. Sua intensidade pode sobrepujar. Suas perguntas podem ameaçar. Eles podem se encontrar excluídos de círculos sociais, preteridos para conexões rasas ou simplesmente incompreendidos em grupos. Mas dentro dessa solitude forçada, jaz um presente escondido. Longe da pressão constante de performar normalidade, o pensador profundo pode finalmente respirar. Eles podem pensar seus pensamentos profundos, sentir suas emoções complexas e explorar sua paisagem interior sem medo de julgamento ou rejeição. A solitude se torna um santuário onde o pensador profundo pode se reconectar com seu eu autêntico. É onde eles podem processar a entrada constante que recebem do mundo, onde podem desemaranhar suas próprias emoções daquelas que absorveram dos outros, onde podem lembrar quem são sob todas as máscaras e adaptações. Os místicos medievais compreenderam isso bem. Eles falavam da noite escura da alma, um período de aridez espiritual e aparente abandono que finalmente leva à conexão mais profunda com o divino. Para o pensador profundo, períodos de solitude e aparente isolamento podem servir função similar, despindo o superficial para revelar o essencial. Mas esse processo alquímico requer intenção e habilidade. O pensador profundo deve aprender a transformar solidão em solitude, isolamento em introspecção, rejeição em autoaceitação. Eles devem aprender a ser boa companhia para si mesmos, a encontrar em sua própria profundidade a conexão que buscam dos outros. Isso não significa se tornarem eremitas ou desistirem da conexão humana. Antes, significa desenvolver um relacionamento tão forte consigo mesmos que possam se dar ao luxo de serem seletivos sobre suas conexões com os outros. Quando você não está mais desesperado por aceitação, pode esperar por compreensão genuína. A pergunta que assombra muitos pensadores profundos é: onde está a minha gente? Depois de anos sentindo-se como alienígenas em sua própria cultura, eles se perguntam se existem outros como eles. Outros que pensam profundamente, sentem intensamente e questionam constantemente. A boa notícia é que essas pessoas existem. A notícia desafiadora é que encontrá-las requer tanto paciência quanto coragem. Pensadores profundos são atraídos para certos ambientes e atividades. Eles gravitam em direção a livrarias e bibliotecas, galerias de arte e museus, cafeterias e cantos tranquilos.
São atraídos por filosofia e psicologia, literatura e poesia, práticas espirituais e artes de cura. Buscam documentários em vez de comédias, profundidade em vez de entretenimento, significado em vez de distração. Mas mesmo nesses ambientes, pensadores profundos frequentemente permanecem escondidos. Eles aprenderam a camuflar sua intensidade, a moderar sua profundidade, a testar as águas antes de revelar seus verdadeiros eu. Isso significa que encontrar outros pensadores profundos requer uma espécie de sonar emocional, a habilidade de sentir profundidade sob interações superficiais. Os sinais são sutis, mas reconhecíveis. É a pessoa que faz perguntas de acompanhamento que parece genuinamente curiosa sobre seu mundo interior, que não se satisfaz com respostas superficiais. É aquele que referencia livros que você nunca ouviu falar, que nota coisas que outros perdem, que parece carregar certo peso de consciência. Quando dois pensadores profundos se reconhecem, há frequentemente um senso imediato de alívio e reconhecimento. Finalmente, alguém que fala a mesma língua, que não precisa de explicações ou simplificações, que pode igualar sua intensidade e profundidade. Essas conexões, embora raras, são profundamente nutritivas. Mas pensadores profundos também devem aprender a apreciar diferentes tipos de relacionamentos. Nem todos precisam ser almas gêmeas ou companheiros filosóficos. Alguns relacionamentos podem ser baseados em atividades compartilhadas, outros em suporte mútuo, ainda outros em simples companheirismo. A chave não é esperar que todos supram todas as necessidades, mas sim cultivar uma rede de relacionamentos que juntos forneçam a riqueza e profundidade que o pensador profundo requer. Em um mundo que lucra com nossa insegurança, ser autêntico torna-se um ato revolucionário. O pensador profundo que se recusa a diminuir sua luz, que faz perguntas desconfortáveis, que insiste em significado sobre aparência, representa uma ameaça aos sistemas construídos sobre conformidade e consumo. Considere quanto de nossa economia depende de pessoas se sentindo inadequadas. A indústria da beleza prospera com a insegurança sobre aparência. A indústria de autoajuda lucra com nosso senso de inadequação. A indústria do entretenimento tem sucesso nos mantendo distraídos de nossas próprias vidas. O pensador profundo que encontrou paz consigo mesmo, que valoriza a substância sobre estilo, que busca significado sobre entretenimento, representa um desafio a esses sistemas. É por isso que pensadores profundos autênticos frequentemente se encontram marginalizados ou rotulados como difíceis. Eles se recusam a jogar o jogo que mantém todos os outros distraídos e conformados. Eles fazem as perguntas que expõem a nudez do imperador. Eles sentem os sentimentos que todos os outros aprenderam a anestesiar. Mas essa recusa em se conformar não é sobre ser contrário ou rebelde por si só. É sobre integridade, a integração da verdade interior com expressão exterior. O pensador profundo não pode viver uma mentira, não pode fingir valorizar o que não valoriza, não pode performar felicidade quando sente tristeza. Essa integridade é tanto seu fardo quanto seu presente. É um fardo porque os torna alienígenas em sua própria cultura, forasteiros em sua própria sociedade. Mas também é um presente porque lhes permite servir como testemunhas da verdade, como guardiões da profundidade, como pontes entre o consciente e o inconsciente. O filósofo Søren Kierkegaard escreveu sobre o salto de fé, a decisão de acreditar apesar da incerteza. Para o pensador profundo há um salto similar necessário, o salto da autenticidade, a decisão de ser eles mesmos apesar dos riscos, de falar sua verdade apesar das consequências, de valorizar profundidade apesar da preferência do mundo pela superfície. Este salto requer tremenda coragem. Significa aceitar que eles podem ser incompreendidos, rejeitados ou isolados. Significa escolher verdade sobre conforto, autenticidade sobre aceitação, profundidade sobre facilidade. Mas também significa a possibilidade de conexão genuína, trabalho significativo e uma vida vivida em alinhamento com seus valores mais profundos.
A influência do pensador profundo se estende muito além de seu círculo imediato. Como uma pedra lançada em água parada, sua autenticidade cria ondulações que se espalham para fora de maneiras que eles podem nunca ver ou compreender completamente. Sua recusa em participar da inconsciência coletiva dá aos outros permissão para despertar. Seu compromisso com a profundidade cria espaço para outros explorarem seus próprios mundos interiores. Essa influência é frequentemente sutil e indireta. O pensador profundo pode nunca saber que sua disposição em fazer perguntas difíceis inspirou outra pessoa a examinar suas próprias suposições. Eles podem nunca perceber que sua honestidade emocional deu a alguém mais permissão para sentir seus próprios sentimentos. Podem nunca compreender que sua autenticidade serviu como farol para outros lutando para encontrar seu próprio caminho. Mas as ondulações são reais. Toda vez que um pensador profundo escolhe autenticidade sobre performance, verdade sobre conforto, profundidade sobre superfície, eles contribuem para um despertar maior. Eles ajudam a criar uma cultura que valoriza substância sobre estilo, significado sobre distração, consciência sobre inconsciência. Este é o chamado final do pensador profundo. Não ser compreendido por todos, mas permanecer fiel à sua própria profundidade. Não consertar o mundo, mas recusar-se a participar de sua negação coletiva. Não ser amado por todos, mas amar-se o suficiente para permanecer autêntico. O mundo precisa de pensadores profundos agora mais do que nunca. Em uma era de inteligência artificial e realidade virtual, precisamos de pessoas que possam pensar profundamente e sentir autenticamente. Em um tempo de crescente polarização e diminuição da nuance, precisamos de vozes que possam sustentar complexidade e ambiguidade. Em uma cultura que valoriza velocidade sobre profundidade, precisamos daqueles que estão dispostos a desacelerar e pensar cuidadosamente. Se você se reconhece nestas palavras, se sente a familiaridade de ser demais em um mundo que prefere menos, então este é seu convite. Um convite para parar de se desculpar por sua profundidade, para parar de se encolher para fazer os outros confortáveis, para parar de fingir que raso é suficiente. Você não está quebrado. Você não é demais. Você não é o problema. Você está desperto em um mundo que prefere o sono. Consciente em uma sociedade que escolhe inconsciência, autêntico em uma cultura que recompensa performance. Sua sensibilidade não é uma fraqueza, é seu superpoder. Sua profundidade não é um fardo, é seu presente. Sua intensidade não é um problema, é sua força. O mundo precisa do que você tem a oferecer, mesmo que nem sempre saiba como recebê-lo. O caminho à frente não é sobre se tornar menos de quem você é. É sobre se tornar mais habilidoso em ser quem você é. É sobre aprender a distinguir entre ambientes que podem sustentar sua profundidade e aqueles que não podem. É sobre encontrar sua tribo enquanto ainda mantém compaixão por aqueles que não fazem parte dela. É sobre aprender a se amar tão profundamente que a rejeição do mundo não possa tocar seu núcleo. É sobre desenvolver um relacionamento tão forte com sua própria autenticidade que você possa se dar ao luxo de ser paciente com a inconsciência dos outros. É sobre se enraizar tanto em sua própria verdade que você possa enfrentar qualquer tempestade de mal-entendido. A jornada do pensador profundo não é fácil. Requer coragem, resiliência e disposição para caminhar sozinho quando necessário. Mas também oferece recompensas que aqueles que permanecem na superfície nunca conhecerão. A alegria da conexão autêntica, a satisfação do trabalho significativo, a paz de viver em alinhamento com seus valores mais profundos. Você não está sozinho nisso. Espalhados pelo mundo estão outros como você, também questionando, também sentindo, também buscando profundidade em um mundo raso. Alguns você encontrará, outros encontrarão você. Confie que sua autenticidade é um farol que atrairá aqueles que podem apreciar sua luz. O mundo pode parecer preferir ilusão, mas no fundo está clamando por verdade. Pode parecer recompensar performance,
mas secretamente está faminto por autenticidade. Pode parecer valorizar superfície, mas sua alma está morrendo de fome por profundidade. Você é a resposta para essa fome. Você é a luz na escuridão. Você é a profundidade nas rasas. Você é a verdade na ilusão. Não diminua sua luz para fazer os outros confortáveis. Não encolha sua verdade para caber em suas zonas de conforto. Não se desculpe por ser exatamente quem você é. O mundo precisa de suas perguntas, seus sentimentos, sua profundidade, sua verdade. Precisa de sua recusa em aceitar respostas fáceis, sua insistência em significado, seu compromisso com autenticidade. Precisa de seu belo, complicado, intenso, magnífico eu. Então seja você mesmo completamente, totalmente sem desculpas. O mundo pode nem sempre compreender, mas será eternamente mudado por sua presença. E no final, é tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Ser quem somos tão profunda e autenticamente quanto possíveis. E confiar que é suficiente, porque é. Você é suficiente. Você é mais do que suficiente. Você é exatamente o que o mundo precisa. Mesmo que nem sempre saiba disso. Bem-vindo à tribo dos despertos. Bem-vindo à comunidade dos conscientes. Bem-vindo à irmandade dos profundos. Você está em casa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.